5, 6, 7, 8. Olá, pessoal. Eu sou a Tatiana Melczarski. E aí, pessoal? Eu sou a Bárbara Taide. E nós somos do podcast 5, 6, 7, 8. Um podcast que fala sobre o universo da dança, mais especificamente sobre o universo do balé. E aí, Bá? Hoje, então, pessoal, dando continuidade à nossa série de episódios intitulada Destrinchando a Aula de Balé. Sobre qual parte da aula nós falaremos hoje, Prof. Bá? Hoje nós vamos falar sobre a barra. E é polêmica a barra, porque para muita gente, a barra é uma verdadeira amiga. E para outras, um verdadeiro pesadelo. Para você, o que era, Prof. Tati? Eu sempre amei a barra, porque eu sou uma bailarina, eu gosto muito dos petit alegros. Sim. Mas eu gosto muito dos adágios, eu me identifico. Aí tem que fazer e bastante a barra, por mais que tenha, a barra vai se tornando dinâmica, né, ao longo dos passos que a gente vai fazendo, ela tem uma coisa mais tranquila, Sim. né, de autoconsciência, Sim. meio um alongamento, né, mobilizando parte por parte ali dos pés. Exato. É uma energia que eu me identifico, então eu sempre curti uma barrinha, sabe? Eu também. Pra mim, a barra sempre foi a minha melhor amiga. E foi muito interessante, Tati, que você falou sobre isso, porque daí a gente já vem no nosso primeiro ponto, que é o porquê que nós fazemos a barra. Gente, é assim, eu nem preciso falar da importância, né, de você fazer uma barra antes de ir pro centro. Porque primeiro a barra, ela trabalha todo o seu core, e isso que a Tati falou, de você ter um autoconhecimento do seu corpo. Então, por exemplo, vamos dar o exemplo aqui das piruetas, adoramos dar este exemplo de piruetas, porque é algo visivelmente, e até na cabeça do pessoal que tá só ouvindo a gente, e que não é bailarino, mas sabe o que é uma pirueta, porque é muito famosa, já sabe mais ou menos como que funciona. A bailarina fica em uma perna, né? A outra fica no passeio e ela gira. Para você trabalhar isso, você tem que ter uma boa sustentação na perna de base, você tem que ter um bom equilíbrio, e tudo isso é trabalhado primeiro aonde? Na barra. É na barra que você encontra ali onde que é o seu centro de equilíbrio da perna de base, onde que vai ser a sua força, onde que você tem que colocar o seu peso, tá? Então, tudo que a gente faz na barra, a gente leva pro centro. Desde força, desde o trabalho de adágio que a Tati falou, desde o trabalho de agilidade dos pés, desde o trabalho de plié, de flexibilidade, tudo a gente começa, após o aquecimento, que foi o nosso primeiro episódio da série, né? A gente começa também na barra. Tem muita gente que gosta de aquecer já na barra, e isso principalmente nos níveis mais avançados, faz um warm-up, vamos dizer assim, um aquecimento prévio ali na barra, e depois já começa os pliés, os tandis e por aí vai. Mas eu percebo isso quando é em aulas mais avançadas, intermediárias. E geralmente as meninas que vão fazer aula de balé já fez antes um aquecimento, né, Tati? Sim, exato. Já fez alguma coisa antes para fazer a barra em si. Então eu acredito assim que ela é uma verdadeira amiga. A barra, ela me ajudou muito, porque eu também sempre gostei de fazer port de bras, adágio. Eu sempre fui mais pra essa linha, alegro, essas coisas de salto, nunca foi muito a minha praia. Eu sou aquela bailarina que gosta mais das coisas com braços, com expressão corporal, aquela coisa muito lânguida. Sempre gostei mais dessa parte. Sim. Então a barra era muito importante pra mim. Tanto para trabalhar développé, sustentação de perna, tudo. Pra mim a barra é maravilhosa. Exatamente. Inclusive, né, a barra, cada exercício realizado nela prepara o bailarino e a bailarina para algum exercício do centro. Sim. Certo? Os exercícios, eles estão intimamente correlacionados, né? Por exemplo, depois a gente vai falar sobre cada um, mas só para linkar com esse assunto. O exercício do frappé,
que é um exercício de dinâmica, de velocidade no uso dos pés e das pernas, serve para preparar os bailarinos e as bailarinas para os saltos, para as baterias, para os pequenos saltos, né? Então, lá na barra, a gente vai, assim como o aquecimento, a gente deu estímulos para o nosso corpo, para o nosso cérebro, ó, acorda aí, foca que vai começar um trabalho importante aqui. A barra, a gente vai começar a dar, além de estímulo, um trabalho peito. Sim. Para os exercícios, os movimentos que vão ser realizados no centro. Sim. Que o centro é como se fosse o palco, né? Então, verdade. a barra nos prepara para o centro, para o palco, né, Bah? Então, pessoal, outra coisa bem importante da gente falar é que existe uma forma correta da bailarina e do bailarino se posicionarem em relação à barra, certo? Primeiro, a gente tem que cuidar muito com a altura, né, gente? A barra muito alta, a barra muito baixa, ela até pode ser utilizada como instrumento para um exercício de flexibilidade, de alongamento. Sim. Mas para os exercícios corriqueiros tradicionais da barra, né, tem que ficar mais ou menos na altura do cotovelo, um pouquinho menos, dos bailarinos, o cotovelo relaxado, tá, gente? A barra serve para dar uma segurança, ela não serve para dar uma sustentação. A sustentação tem que estar na perna de base. Sim. Tá? Mas quando a gente está aprendendo a achar esse eixo, a gente vai sim usar a barra como essa sustentação. Então, o nosso cotovelo tem que estar relaxado, posicionado sempre um pouquinho mais à frente do nosso corpo. Se a gente posiciona o cotovelo muito para trás, a gente já tá dando um sinal lá para a coluna que ela pode arquear a lombar e tá tudo bem. E não é, né? Inclusive no balé, a maioria dos posicionamentos, eles são um pouco quase na diagonal, né? A segunda posição do braço, eu não tô com o meu antebraço, né? O cotovelo. Sim. Pra trás do meu corpo, não. Ele é um pouquinho mais à frente. Sim. Né? Então eu tenho que ter esse cuidado. E as mãos, gente, a gente tem que tentar posicionar a ponta dos dedos lá, tá? Ó, as falangezinhas, de preferência o dedo polegar, a gente tenta deixar ele em cima da barra. Que quando a gente passa o dedo por baixo da barra, aí já fica aquela garra. Sim, de gavião. Desespero, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Entendeu? É verdade. E não dá. Porque a gente acaba criando vícios. Então, professoras e professores, aqui também ficou alerta. Quando a gente começa a trabalhar barras com os alunos, barras é bom, barra com os alunos e alunas, a gente tem que cuidar se eles estão posicionando as mãos da forma correta. Sim. Porque senão eles vão se debruçar naquela barra, eles vão jogar o peso. E esse não é o objetivo, certo? Com certeza. E é bom você ter falado isso, Tati, porque tem muita gente que acha que a barra é pra você colocar o seu peso nela. E não é bem assim, gente. A barra é um trabalho de sustentação. Você vai identificar onde que você vai pôr o peso pra ter ali o seu centro de equilíbrio do corpo, mas sempre utilizando a barra. Minha professora falava que era como se fosse uma casquinha de ovo. Então você tinha que ter muita delicadeza para segurar na barra, não pegar igual a garra de gavião que a Tati falou, né? Essa garra assim que parece que, meu Deus, não quero sair. Você tem que ter muita delicadeza para pegar na barra, principalmente quando você vai evoluindo de nível. Vai ficando mais velha, você tem que, o mínimo do mínimo, de botar peso na barra. Porque quando você vai pro centro, você vai segurar em quem? Jesus Cristo, Deus, Espírito Santo, não tem como, né? Não na existe mão a barra de no Deus centro. e vai. Exatamente. E é muito interessante que até quando a gente vai iniciar trabalhos de pontas, mesmo que você tenha feito barra, centro, vai pras pontas, sempre vai existir primeiro um exercício que outro ali na barra para dar uma aquecidinha. Pra você entender, porque as pontas é diferente, é um trabalho diferente. Então, você vai ali reencontrar o seu eixo numa ponta, pra depois ir pro centro nas pontas. A não ser assim, que você seja avançado, daí já vai direto. Mas, geralmente, até nos exames do Royal, tem os exercícios primeiro da barra e depois você vai pro centro. Então, é muito interessante isso também, né, Tati? Sim, exatamente. Toda a questão, a barra, ela sempre prepara a gente para algo posterior,
né? Então, quando a gente tá fazendo uma barra em meia ponta, geralmente a gente vai, então tem a perna de trabalho e a perna de apoio ou a perna de sustentação. Geralmente o peso do pé de apoio, a gente vai colocar o peso do meio do pé para a ponta dos dedos e não para o calcanhar. Sim. Senão a gente sai desse eixo, né? Com a sapatilha de meia ponta, como o próprio nome já tá dizendo, a gente vai subir na meia ponta, que a gente vai apoiar, então, levantar o calcanhar e o arco do pé e vai apoiar o metatarso, os 5 dedinhos lá no chão, né? Então, os dedos, eles se abrem, eles ficam de outra forma. Tá, dancei lá, fiz minhas piruetas, fiz meus giros no centro, vou colocar a ponta. Agora eu volto pra barra, porque eu tenho que dar pro meu corpo outra informação, outro estímulo. Eu não vou mais usar esse mesmo apoio da meia ponta. Exatamente. Né? Então é importante fazer esse retorninho, principalmente nos níveis iniciais e intermediários. É verdade. Prof. Tati, você já parou pra pensar por que na maioria... Agora a gente tem streamings, né, de áudio, então a gente pode até ver playlists, tanto no Spotify quanto em outras plataformas de áudio. A playlist vem completinha ali pra você fazer a aula e sempre começa no warm-up, plié, tandi, plissé, GT, rondejante, rondejant-lé, fondi, frappé, parará, piriri, piriri, grand battement, pronto. Sempre é essa ordem. Tem um motivo pra ser essa ordem? Mas é claro que sim! Mas essa é ordem não é claro. aleatória, gente! Não é Com mesmo! certeza não. Essa ordem, gente, existe porque a gente vai começar a aquecer. Ainda tem a ver com aquecimento, né? Sim. O primeiro exercício, geralmente, tá? Tem professores que trabalham de outras formas, mas quase sempre a gente pega a nossa metodologia de trabalho, que é a do Royal, né, Bá? Sim. Pra ilustrar, tá? Geralmente a gente, depois do warm-up, depois do aquecimento, como a gente já falou lá no episódio anterior, a gente vai começar com um plié. Por quê? A gente vai começar, então, com esse exercício de descer subindo, né? Como assim? A gente tá dobrando os joelhos, descendo o centro do corpo, mas ao mesmo tempo a gente tá alongando. Então a gente tá dando essa informação pro corpo. Exato. Né? A gente vai trabalhando as posições. A gente começa a trabalhar o andeor. Isso. Porque desde aí a gente já tem que trabalhar contraindo, tem que ter bastante força nos glúteos pra gente conseguir abrir o andeor, para trazer essa coxa para fora, para que os joelhos apontem para o segundo dedinho lá do pé, né? A gente tem que cuidar quando a gente faz o plié, quando a gente faz o grand plié, a gente não pode soltar o centro do corpo, né? A gente não pode agachar, né? Não é agachamento, agachamento a gente faz na academia, né? A gente bota uns pesos e vai. Isso, né? No grand plié não, a gente tá sustentando. Tem a coisa de tirar o calcanhar, que acontece no grand plié pouco, né? Porque o tendão, como ao contrário do que acontece na segunda posição, tem espaço, então a gente consegue fazer um grand plié sem tirar o calcanhar. Então a gente tá aquecendo essa parte. Geralmente as articulações, corpo. né? Articulações, Isso. tendões, pra dar uma soltada. Às vezes envolve um port de bras também, né, Bá? Que daí Sim. a gente já tá colocando também lá o nosso tronco para jogo, né? Sim. Tá alongando lá nas laterais, às vezes faz algum rise, que a gente já começa a trabalhar os balance, né? Então, e assim sucessivamente a gente vai começar a comentar de cada um dos exercícios, né? Porque a gente tá preparando o nosso corpo para chegar no final da barra e tá lançando a perna num grand battement belíssimo. O troço já tá todo aquecido. Exato. Aí, entendeu? Exato. E aí, para nós termos força e mobilidade suficiente para conseguir lançar a perna com velocidade, com altura que foi adquirida ali, ó, durante os outros exercícios. Exatamente. E pé esticado e tudo que vocês já sabem. Exatamente, porque Né, vocês imaginam começar já no grand battement, você não tá aquecida 100%, você não trabalhou as articulações e os tendões ali, que a gente geralmente
alonga no plié, no tandi, faz todo um trabalho ali nos pés, no betataço, antes mesmo até de subir na meia ponta, né, Tati? Tem muito professor que trabalha meia ponta antes, depois vai colocando o peso do corpo, então tudo depende do trabalho que o professor vai desenvolver naquela aula. Então é tudo escadinhas que a gente vai subindo, até para ter essa consciência e essa prática segura dentro de sala de aula. Eu tinha uma professora, Tati, que ela falava assim pra mim, vocês têm que imaginar no plié, porque geralmente quando a gente é adolescente, no plié, no grand plié, a gente tende a colocar o peso ou pra trás, no bumbum, ou a gente coloca pra frente e fica aqueles joelhos passando da linha do pé, né? Fica mais pra frente. Sim. E daí ela falava pra gente assim, olha só, vocês têm que pensar que vocês são igual árvores. As pernas são as raízes da árvore. Então, vocês não tiram essa parte de baixo do chão. Ela vai estar ali. O pé não pode sair do lugar. Porque a gente, às vezes, na quinta, quer se ajeitar, né? Quer ficar abrindo o pé e esquecendo de abrir o principal, que é o quadril e a pelvis. E daí ela falava isso pra gente, que a gente era raízes. E quando a gente ia descer no grand plié, que a gente faz uma força contrária, igual a Tati falou. A gente desce com o nosso peso pra baixo, só que o alongamento do tronco é pra cima. Então, a gente faz uma força contrária pra alongar de forma elevada o nosso tronco e não descer a coluna para baixo. E ela falava que o nosso tronco eram o caule e as folhas da árvore. E as folhas da árvore, o caule, a parte do tronco, elas crescem para cima. Porque elas querem pegar o sol, a luz. Então eu achava isso que a professora achava isso incrível, porque eu comecei a entender a partir daí, porque eu era essa aluna que colocava o peso pra frente, porque eu nunca tive um andeó muito bom, e eu tinha uma tendência de colocar a coluna pra frente. Então eu não ficava 100% ereta. E o grand plié, por exemplo, em quarta posição pra mim era muito difícil, quando eu comecei a fazer. E daí quando ela começou a me dar essas imagens, e vocês veem a importância da professora dar imagens, porque eu era muito nova pra entender essa questão, é força contrária, e falava umas coisas técnicas que eu ficava viajando na maionese na aula. Eu acho que assim, ó, para crianças e para até adolescentes, eu acho assim essencial, mas mesmo para adultos. Sim, tá, gente? Total. Estímulos visuais conhecidos, metáforas, como é o caso da árvore. Eu nunca tinha pensado na árvore, mas realmente é bem isso. As raízes estão lá para baixo, dando a sustentação, se espalham debaixo da terra, assim como os nossos dedos, os nossos pés. Mas a árvore é bem isso, os galhos, as folhas, os frutos vão para cima. Então é ótimo, porque ajuda o nosso cérebro, que já tem um conhecimento daquela imagem, a traduzir isso como um movimento para o nosso corpo. E em qualquer fase ajuda, nem que seja uma inspiração, entendeu? Às vezes o professor falar, né, lá no... Imagina, a pessoa tá lá, o adulto, fazendo a aula. Aí a professora, o grand plié... vou matar. Desceu, voltou. Vamos combinar que é muito melhor. Gente, desce, pensa na árvore, os galhos são pra cima, entendeu? Aula mais poética, no mínimo, né, gente? Com certeza, eu tava saindo da escola, eu tinha aula, era 2h na Bahia, um calorão, saindo lá da cabeça na aula de matemática, fórmula de Bhaskara, e um monte de coisa que aprendia na escola, pra chegar lá e ela falava as coisas até que eu não entendia nada, viajava na maionese. Sim, imagina. Aí quando começa a dar essas imagens, a gente começa a entender. Porque, por exemplo, outro problema que eu tinha e que eu resolvi na barra era a questão do dedinho flutuante. Eu tinha uma mania, tanto que um dos meus pés, eu tenho um pouco de joanete, acho que é no direito, eu colocava o peso pra frente e os dedinhos, mindinhos do pé, ficavam flutuantes. Então, o meu pé não ficava 100% no chão. Por quê? Porque eu não sabia, eu não tinha consciência de que o meu andeor, ele tinha que vir do quadril e não do meu pé. Então eu fazia aquela quinta posição linda pro joelho machucar, né? Linda! Ia quebrando com tudo. Fazia a quinta, mas o quadril tava lá, bem fechado. E era visível quando eu fazia a quarta posição, em grand plié, quando eu ia subir no passé. Porque tem hora, a gente quer enganar a professora, mas a gente tá enganando a gente mesmo.
Porque vai chegar uma hora que você vai ser desvendado. E é bem nessas vai horas. Ser desmascarada. Exato. É quando a professora pede um grand plié no centro. Aí você vê que você não tem andela nenhuma. Aí você tem percebe. A barra, só a mão de Deus. Só na mão de Deus. E é interessante, gente, também a gente falar sobre as barras fixas e as barras móveis. Qual que você gosta de trabalhar, Tati? Olha, quando é um exercício que eu preciso estar me vendo na barra, ou que as alunas precisam me ver melhor, elas próprias precisam se ver na barra, eu prefiro a móvel. Sim. Porque a móvel, né? Óbvio, se a gente estiver dançando numa sala de balé como ela deve ser idealmente, com grandes espelhos, né? Que a gente já falou sobre isso aqui. A barra móvel, poder ser colocada na frente do espelho é muito bom. Com certeza. Né? Porque a gente consegue exercícios, como nós estávamos falando, eu e a Bach no nosso aquecimento, exercícios como o Petit GT, né? Que é um pequeno salto. Ele é bem complexo a partir do momento que a gente começa a ensinar. E na execução ele é um salto rápido, veloz. Mas quando a gente está dissecando o movimento para ensinar, a gente tem que ficar muito em equilíbrio. Sim. E para mostrar isso de forma lenta, acaba causando um desequilíbrio em quem está mostrando ou quem está aprendendo, está executando. Então, fazer esse movimento com a sustentação da barra é muito mais fácil. E o espelho vai ajudar bastante. Mas a barra fixa é melhor, né, galera? Com certeza. Sim. Ainda mais quando as meninas não têm consciência. Isso, as meninas não têm consciência ainda, né, do peso, do corpo. Então, começar a botar peso, aí a barra começa a mexer e as outras amigas que estão do outro lado começa aquela brigaiada, né? Ai, para de mexer a barra! Porque não conseguem ainda se sustentarem na perna de base. E vira um cabo de guerra, né? Uma puxando daqui, outra puxa daqui, a outra derruba. Assim, ó, barra móvel é para alunas bem experientes ou para casos específicos. Né? O ideal é a barra fixa, gente, lá, parafusada na parede, certo? Concordo plenamente também. Isso. Vamos seguir, então, aqui nos nossos exercícios. Vamos lá. E depois do plié para o fibá, o que geralmente a gente faz na barra? Geralmente a gente trabalha aí os pés por si só, né? A questão do metatarso, a questão de esticar a ponta e subir e fazer meia ponta, todo esse trabalho. Tem o tandi, o dégagé, né? Que geralmente eles são feitos no início de forma mais lenta e depois vai aumentando a velocidade até chegar no glissé, que é o próximo passo, bem parecido com o tandi, só que o glissé ele sai do chão. O tandi já é algo mais à terra. E o glissé é como se fosse a língua do sapo. É muito rápido. Então, ele tem uma dinâmica... Para vocês entenderem, ele tem uma dinâmica diferente, muito rápida. Né? Ele vai e volta para a posição inicial. Então, esses dois é sempre... Depois do plié, eles são sempre feitos... Quando é uma turma mais velha, tem combinações, né? Daí faz o tandi com coupé, glissé com GT, por aí vai... Vai tendo combinações para ficar cada vez mais difícil o exercício, mas são alunas que já têm uma consciência, um trabalho de barra mais avançado, né, Tati? Isso. Lembrando que tanto o tandi quanto o glissé, eles são exercícios já de sustentação em uma perna só. Embora o pé saia bem pouco, o pé de trabalho no glissé saia pouco do chão, na verdade ele sai como uma consequência da velocidade da energia do movimento, né? Não é um objetivo. Eu vou lançar a perna num GT, que é um pouco mais alto, lá no final da barra no Grand Battement. Sim. Mas aí a gente já começa a ter que colocar o peso em uma perna só, a partir do tandi e do glissé. Por isso eles são exercícios muito importantes. Não dá para passar batido por eles. Não. Tem que fazer o tandi. E de mobilidade também, das articulações do pé, tornozelo, metatarso e dedos, como a Bárbara falou. Exatamente. Né, e aí depois a gente vai seguindo para um rondejant. Você pode fazer ele tanto à terre quanto à enlé. O enlé a gente geralmente faz ali após as meninas já terem um trabalho de en dehors melhorado.
já ter uma consciência do que é desmembrar a perna. E quando eu falo desmembrar a perna, é no sentido de eu sei o que eu tô trabalhando na minha coxa, eu sei o que eu tô trabalhando na minha panturrilha. Porque quando a gente faz esse movimento de Anlé, a gente tem que mexer do joelho para baixo, né, Tati? Exato. Então, quando a gente faz esse movimento, tanto Andeó quanto Andedan, a gente tem que ter muito controle da nossa coxa, aquela região ali do quadríceps. E isso é gradativo. Quanto melhor você vai trabalhando, mais você vai evoluindo no balé. Então, para as meninas menores, a gente começa com o rondejant à terre. Eu gosto muito de fazer ele na primeira posição, várias vezes, até elas acostumarem com esse exercício, porque é um movimento de rotação. Você vai rotacionar o teu quadril com movimentos circulares das pernas. É como se fosse um dégagé, devant. E você vai colocar, você vai esticar a pontinha do pé e você vai levar a sua perna até lá atrás, formando como se fosse um círculo de um compasso. Então, imagina que a base da tua perna é a agulhinha do compasso e a outra que está em trabalho, ela vai fazer uma rotação devant à derrière. Prof. Bá, sabe como é que as minhas alunas menores chamam rondejant à terre? Como? Prof, aquele que a gente tem que desenhar a metade da pizza com a ponta do pé. Boa! Isso aí, queridas, pode imaginar o que vocês quiserem, fazendo o movimento, atrelando a ideia do que vocês estão dizendo ao movimento correto, querida. Isso, é esse o da pizza mesmo, da metadinha ali, ó. Com certeza. Que é um exercício mais difícil, que vocês podem também, e isso é uma dica, assim, que eu acho de ouro, é qualquer exercício que você for introduzir, fazer primeiro de frente pra barra, com as duas mãos na barra, né, Tati? E daí você faz de frente pra barra, a aluna, ela consegue entender o peso dela, segurando com as duas mãos na barra, e depois, quando você for fazer com a aluna de lado pra barra, fica tudo muito mais fácil, né, prof? Verdade. E aí também as alunas, a gente precisa, os professores têm que ter essa consciência de deixar claro para as alunas que o movimento, né, vai ser do quadríceps, o movimento vai ser então do fêmur, vai dizer. O que acontece? Geralmente as alunas e alunos, eles não estão com um tronco suficientemente alongado e o quadril, ele acaba prendendo o fêmur. Sim. E rola aquele reboleixo naquele momento, bésame mucho, entendeu? É verdade. Que não pode, gente, o quadril não pode estar engajado. Então esse é um exercício que mesmo as pequenas que começam a fazer rondejant, certo? A gente tem que ter essa consciência, elas precisam crescer, precisa criar espaços pra gente ter essa mobilidade dos ossos. Senão, aonde a gente sentar, deu. É quase como se o osso... Não é assim que acontece, tá, gente? Mas é quase como se um osso prende no outro e aí o movimento acaba sendo um movimento e fica sujo, travado. Bolado. E fica travado, Isso, né? Não pode acontecer na rondejant. E aí, pra trabalhar lá na frente, pra consertar, é mais difícil. Por isso que é muito interessante a gente sempre ter profissionais trabalhando de forma pra sempre ter essa prática segura no balé. Porque a técnica do balé em si não é fácil. Não é fácil você aprender balé. Como a gente sempre fala aqui, é algo gradual. De forma gradativa, você vai aprender uma pecinha de cada vez, né? Fazer dancinhas é mais fácil. É mais fácil. Aprender balé e entender o A do B para chegar no C e no D, aí já é outra coisa. Já é outros gente. 500, gente. Não é porque a gente, o pessoal do balé é metido. Não é, a gente não é metida. Só que não tem como comparar. É uma técnica difícil, é uma técnica clássica, precisa, objetiva, que precisa de muito foco e muita disciplina para aprender, né? E seguindo aqui, gente, tem os fondis. E os fondis, eu acredito que é um dos exercícios mais poéticos, vamos dizer assim, Prof. Tati. Eu acho ele muito bonito. Porque ele é um movimento que você tá numa posição inicial, digamos, numa quinta posição. Aí você, com o teu pé, você vai fazer uma lambida no chão, vamos dizer assim, uma lambida no chão com a meia ponta. E aí você vai até a ponta do pé. E os dois joelhos da perna, eles têm que fazer um movimento igual.
Então, por exemplo, você vai fazer o fondue. Você vai lamber com a perna da frente, chegar até aquele ossinho. Como é o nome daquele ossinho? Eu sempre esqueço o nome dele. Maléolo. O maléolo. Você vai colocar a pontinha do pé no maléolo. E os dois joelhos, eles têm que dobrar juntos. E quando eles são esticados lá na frente, digamos que seja um fondue simples até, eles têm que esticar juntos, com o calcanhar mostrando ele lá na frente. Eu lembro que eu tinha uma professora que ela falava que essa dinâmica é uma das dinâmicas mais difíceis que tinha no balé. Se você aprende a dinâmica do fondue, que é essa questão de tudo estar muito interligado, tudo muito junto, você aprendia qualquer coisa no balé. Fora que ela sempre dizia que você tinha que servir uma xícara de chá no teu calcanhar. De tanto andeó que você tinha que fazer para fazer um fondue. Então imagina, essa professora ela era muito bacana nessa questão de dar imagens. Tanto que até hoje, toda vez que eu vou fazer um fondue, eu lembro dela falando, a xícara de chá, por favor. Aí você ia fazer ela se fonde, a xícara de chá, por favor. Já ficava assim, meu Deus do céu, socorro. Eu já penso na xicrinha de café quente, gente. Ó, se não fizer andeor, vai se queimar toda. Mas sim, inclusive, eu gosto muito de... depois, né, que as alunas aprenderam na barra, o fondue, eu gosto de dar o fondue no centro, galera. Porque daí, assim, as forças na coxinha de base. Exato. Ô, meu povo, minha gente, meu Brasil. Por isso, assim, ó, balé envolve força muscular, gente. Exato. Entendeu? Não é bolinho. Pra conseguir fazer um movimento de forma correta e limpa, precisa, sim, de força nos músculos. Precisa de muita força na coxa. E o fondue exige muita força, porque diferente do frappé, que é o próximo que a gente vai falar, o fondue, ele necessita de uma certa força e sustentação nos teus músculos para você executar esse movimento, porque ele não é rápido. Ele é lânguido, ele é mais lento, igual o développé. Eu me atrevo a dizer que é parecido. A dinâmica de cada um. A diferença é que o développé, ele vai até a linha do joelho, geralmente, e estica lá na frente, né? Mas... Isso. Tem essa questão da sustentação. É a perna de trabalho fazendo o movimento. E o fondue é a perna de trabalho e de apoio fazendo o movimento. Exatamente. Né? E diferente do frappé, que era um exercício que, assim, ó, gente, pelo amor de Deus, eu acho que é o que eu mais odiava. Eu nunca fui a fã das baterias. O frappé é um exercício que exige você trabalhar a agilidade. Geralmente, toda música de frappé, você olha no Spotify, tem escrito frappé, pode ter certeza que aquela música, ela é rápida. É rápida, isso, gente. Mas sabe, eu quando eu era aluna, eu também não gostava do frappé, porque... eu simplesmente parecia que o meu corpo ele não respondia à velocidade necessária. Hoje em dia, quando eu dou o frappé na minha aula, eu vou te dizer, é um dos meus exercícios favoritos da barra. Porque hoje em dia o meu corpo entendeu que além de velocidade, a gente precisa da força e da mobilidade. Porque essa dinâmica, a velocidade, ela... não é uma coisa que a gente chega e fala assim, faz rápido. Sim, né? Essa explosão que a gente precisa ter, não é... existe uma construção pra gente chegar na velocidade. E assim, se a tua musculatura, se o teu glúteo não tiver engajado, se não tiver com o pé de apoio, dando a sustentação necessária pra não se balançar enquanto a perna lá de trabalho tá fazendo 400 mil movimentos, sim, com velocidade... que toda a tua perna precisa estar engajada, não pode deixar... Muitas alunas fazem o batumão frappé com a perna sem engajar o pé. Fica aquele pé frouxo lá, sim, balançando. Exato. Entendeu? Mas é por isso que existe essa construção prévia. Depois que a gente entende, tudo fica mais fácil. Sim. Eu, como aluna, penava nos frappés também. Eu também. E existem duas formas de você fazer o frappé. Tem a versão Vaganova, que é o frappé como se fosse um coup de pied, né, Tati? Ele meio que abraça ali, né? E tem o frappé do Royal, que é o pé em flex. E é o que a Tati estava falando. Quando a gente faz o frappé com o pé em flex, a gente tem que realmente engajar ali aquele músculo para ele não ficar solto. Porque senão você não vai estar trabalhando praticamente nada com ele solto. Não vai ter a mesma dinâmica que teria com um pé rápido.
E por fim, gente, mas não menos importante, nós temos o adágio, que foi o que a gente falou do développé. Mas dentro do adágio, o adágio é um conjunto de movimentos de sustentação. Então, a gente pode ter développé, a gente pode ter arabesque, promenade, a gente pode ter attitude, devant, derrière, la seconde, grand rondejant. Enfim, vários movimentos aí para trabalhar esta sustentação. Por debras também a gente trabalha bastante. Em fondis, geralmente tem bastante, né? Muito. Numa grande quarta, numa quarta longe, né? É verdade. E os grand battements, que era o que a gente tava falando, que geralmente eles ficam por último, por conta desse lançamento que tem que ter, né? As alunas avançadas... Aí requer explosão, né, Bá? Requer explosão. E as alunas avançadas fazem ele na meia ponta. Eu lembro quando eu fiz a Advanced 1. Meu Deus, era pra morrer aquele Grand Battement. Era tudo na meia ponta. E tinha um passeio, tinha um... Ave Maria. Eu já tava tremendo já a perninha. É que na meia ponta, o que acontece? Na meia ponta a gente consegue conferir o eixo da bailarina. Se a gente tá com o pé inteiro no chão, fica muito difícil da perna de base balançar. E na meia ponta, como a gente tem um contato muito menor do pé com o chão, se a bailarina ou o bailarino não estiver fazendo a força oposta de empurrar o chão com a meia ponta, vai balançar a base. Sim, né? Com certeza. Balançando as bases do balé clássico. É claro, gente, que dependendo da metodologia, você vai ter ali outros exercícios e também dependendo do nível, tá? Uma vez eu fiz uma aula de Vaganova e tinha piruetas na barra, tinha muito trabalho de primeira no início, muito trabalho de meia ponta, de rotação, bem no início. A barra durava quase que 1h30, era uma barra muito extensa, mas eu pelo menos vi uma diferença quando eu chegava no centro, principalmente na hora de girar e de fazer trabalho de adágio, porque eu tinha uma sustentação maior. Então você percebe a importância que tem a barra para alunos que precisam aí desse trabalho. Como eu falei, né, o meu andeó não era muito bom, eu sempre tive um problema com essa questão da pelvis, que depois com o trabalho eu consegui dar uma melhorada, não é 100%, né, mas a gente dá uma melhoradinha. E a barra, para mim, foi de extrema importância para ter isso. Não só como aluna, mas também como professora, porque eu adoro dar exercícios na barra para desmembrar movimentos, como, por exemplo, que a Tati falou, petit jeté. Tem um exercício no segundo grau, que é o fondue, que ele é no centro. E eu nunca dou ele no centro, eu sempre começo com ele na barra. Eu gosto muito de ensinar exercícios que são complexos ou que eles sejam... que é um conjunto de movimentos, eu gosto de desmembrar ele e dar na barra. Então, assim, tanto para aluno quanto para professor, né, Tati? A barra, ela é fenomenal. Exato. E Bá, aqui é um momento reflexão. Por que será que tem várias pessoas que não gostam da barra? Será que é porque, como ela é um preparo, justamente ela é mais técnica? Talvez, assim, mais... como se diz, entre aspas, assim, um trabalho mais travado, quadrado, talvez, do que o centro. Por que será, né? Eu acredito que sim. Isso? Eu acredito que por 2 motivos. Eu acredito que o primeiro motivo é igual... Eu não sei se alguém vai se identificar, mas quando eu vou pra academia, eu sempre deixo por último os abdominais, porque eu odeio fazer abdominal. É um martírio. Então, eu acredito que quando as pessoas começam a aula, elas olham pra barra... ou é um martírio, ou é porque é aquela pessoa que gosta de dançar mais livre, porque o centro traz essa questão, assim, de você poder se soltar, né, de você poder fazer até um trabalho de expressão corporal. Então, eu acredito que seja ou a visão do martírio ou a visão de, eu gosto de fazer tudo livre e me soltar, apesar que eu na barra já tava aqui, né, com sorrisão, bem... Como se dizia lá no Chile, bem coqueta. Já tava aqui, ó. Carinha. mas eu acho que é isso. A barra, eu acho que tem a ver com isso que tá falando de se sentir preso. Porque a barra, de fato, a gente está preso no sentido que a gente tá com a mão, a gente tá ligado ali, ó, a barra. A gente tá mais perto da parede. Tem uma coisa física que é um pouquinho mais opressor. Sim. Né? Um pouquinho muito... né? Porque a gente precisa dessa sustentação. E aí vai chegar no centro e aí
Sim, é super amplitude de movimentos. Sim, botou braços, as asas. pernas em todas as direções. Isso, exatamente. Mas isso é um assunto para outro episódio, não é, Prof. Barra? Exatamente. Vamos ficar na mentalidade de que a barra é nossa amiga, que a barra vai melhorar a sua sustentação. Você quer girar, gata? Você quer fazer um adágio ali com a perna acima de 90? Faz a barra, entendeu? Para de matar os minutos da aula conversando, tomando café lá fora. Entra logo na sala, já faz uma barrinha, entendeu? Você vai ver a diferença. É verdade, uma barra direitinho, todos os detalhes. Exatamente. Foco que vai ser um arraso. Um arraso. Isso. Então é isso, pessoal. Esse foi o 5678 Podcast. Deixa nos comentários sugestões. O que vocês acharam do nosso episódio? A gente gosta quando vocês conversam com a gente, quando vocês deixam sugestões, quando vocês dão lá um oi pra nós no direct. A gente ama esse contato. Vem conversar com a gente. E não deixa de nos seguir no nosso perfil do Instagram, o @567e8 podcast. Vai lá dar um me gusta, um like nos nossos conteúdos, tá bom? É verdade. É isso aí, pessoal. Então, até o nosso próximo bate-papo. Valeu! Beijo, beijo! Beijo!